Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Ezequiel do capítulo 22 ao capítulo 24. O Senhor revela para Ezequiel muitos pecados cometidos pelos moradores de Jerusalém, bem como as injustiças praticadas dentro dos muros da cidade. O não cuidar das pessoas adequadamente e muitas coisas que eram feitas de forma errada, contrariando a própria lei. E o Senhor deixa claro que procurou entre aqueles que estavam ali um intercessor, alguém que pudesse reparar as brechas do muro de forma espiritual, claro, e não encontrou. Era tudo algo sem profundidade espiritual do ponto de vista da busca da vontade do Senhor. Era tudo aparência ou uma busca espiritual errada, indo na direção contrária daquilo que o Senhor orientava. Isso realmente por conta da realidade de que eles acreditavam que a revelação era outra, não era a que encaminhava para a destruição de Jerusalém. Eles acreditavam que o Senhor não permitiria a queda da cidade. Isso porque, claro, eles olhavam para o passado e o Senhor já tinha mostrado isso, já tinha agido dessa forma, sempre cuidou para que isso não acontecesse. Mas neste momento, a situação era outra. Quando teimamos em nossas interpretações, querendo que o Senhor faça aquilo que nós queremos, ou achando que a vontade dele é aquilo que nós queremos, nós corremos o sério risco de ver no correr dos dias uma realidade totalmente diferente do que acreditamos. Porque o Senhor tem compromisso com a sua vontade e não com a nossa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Precisamos orar ao Senhor, buscar a sua vontade e viver sim de acordo com o seu querer. Em vez de ficar tentando adivinhar a vontade do Senhor ou querer que as coisas aconteçam como nós preferimos. A luta é, sim, espiritual, mas não será vencida com base na nossa vontade. Antes, será com base na vontade do Senhor. Não devemos ficar buscando ao Senhor para ver o nosso melhor acontecer, aquilo que nós já entendemos que é melhor. Mas nós devemos sempre estar prontos para o melhor da parte do Senhor. O olá ou aolá, dependendo da tradução, tem um significado próximo de tenda dela, tabernáculo dela. Como se refere a Samaria, pode ser uma alusão ao processo desenvolvido ainda lá no começo da divisão do reino por Jeroboão mesmo. Logo depois dessa divisão, ele introduziu a ideia da idolatria para evitar que o povo fosse até Jerusalém por conta do templo e desistisse da divisão do reino. De certa forma, Samaria passa a ter um templo, passa a ter um tabernáculo dela, ainda que houvesse muitos lugares chamados de altos, onde a adoração acontecia, a idolatria acontecia, não era especificamente em um local, mas havia sim alguns locais, e esse seria o tabernáculo dela. O Olibá, ou Aolibá, mais uma vez dependendo da tradução, significaria algo como: o meu tabernáculo, o meu templo, está nela. Numa referência clara ao templo de Jerusalém. A cidade não se manteve fiel nem mesmo com essa realidade de ter o templo. Nem mesmo vendo todo o problema de Samaria, e ainda foi mais idólatra até, diz o texto, que foi além, fez coisas até mais erradas em relação à vontade do Senhor. Como os nomes não aparecem tanto na Bíblia, a tradução deles depende de outras informações e é muito na base da dedução mesmo. Diante do entendimento que há no momento, podemos entender esse direcionamento na interpretação. Pelo menos há uma maioria de estudiosos que caminham nessa direção. Alguns podem até apresentar ideias diferentes, mas o entendimento majoritário é nessa direção que eu apresentei.
Então, diante desse entendimento de momento, nós podemos entender esse direcionamento na interpretação. Pode ser, claro, que algum outro achado arqueológico mude algo nesse significado. Não acredito que haja uma grande mudança, vá muito na direção disso, sim. Ou que o Senhor mesmo possa, daí sim, pode mudar completamente, possa falar algo e ajustar esse entendimento que está tudo fora do entendimento correto. E eu entendo, então, que não vai ser assim, porque senão o Senhor teria feito já em algum momento. O Senhor não tem compromisso com essa interpretação errada. Então, diante do que nós temos, das informações que temos hoje, quer seja dos estudos ou da revelação, essa é a interpretação mais aceita. Jerusalém está cercada. Nós já lemos isso quando estávamos na leitura dos livros de Reis, de Crônicas. Jeremias relatou esse mesmo evento como quem estava na cidade. E Ezequiel agora tem a revelação a partir do exílio. A morte da esposa de Ezequiel está registrada na porção da nossa leitura no dia de hoje. E ela serve para que o profeta mostre para o povo como que deve ser a reação diante da queda de Jerusalém que vai acontecer. Não era para ficar lamentando como se fosse tempo de luto. Claro, ninguém ia celebrar. É fato. Mas a reação de Ezequiel, diante do seu luto, servia para mostrar para o povo como deveria ser a reação diante da queda de Jerusalém, da morte de tantos por conta disso e da realidade do exílio para quem ainda sobrasse e que não fosse ficar na terra. Só os mais pobres ficaram na terra, nos revelou Jeremias. Era tempo de tratamento. Não era tempo em que a adversidade se apresentava completamente sem razão, apenas porque pode acontecer com qualquer um em qualquer momento da vida. Era fruto de desobediência, era tratamento da parte do Senhor. Então era tempo, sim, para pensar nas ações e mudar de vida, porque o Senhor sempre nos direciona para confiar nele e deixar o caminho errado, em qualquer situação. Que nós saibamos, então, discernir a vontade do Senhor e não querer simplesmente a realização da nossa. Que estejamos sempre atentos ao que virá do Senhor, pois esse sim é o melhor caminho para seguir. Em vez de ficar apenas com exemplos do passado e achando que tudo vai se repetir da mesma forma, que nós estejamos atentos ao que o Senhor nos revela em cada momento, para que possamos discernir então a sua vontade e o seu agir diante da realidade que se apresenta. Mesmo nos tempos de dificuldades, o melhor virá sempre do Senhor e não do nosso próprio entendimento. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.